Fala pessoal, mais um Terceira Venda. E eu tô com meu companheiro de bancada, porque hoje a gente vai falar de um assunto que eu não entendo bulhufa, que é de vendas no mercado de segurança eletrônica. E a gente trouxe aqui um mega convidado, mas antes, meu parceiro de bancada se apresente. Não, mas eu acho que eu conheço, mas acho que não conheço nada perto desse fera aqui, viu? Marcelo Bando. E aí, pessoal, galera? Hoje vai ser fera, hein? E vai ter novidade no final, hein? Vai ter novidade no final. Zé, pra quem tá sem internet e não te conhece, quem é o Zé? Fala um pouquinho sobre você e também a empresa que você representa, que é a Techboard, que também quem não conhece tá sem internet, provavelmente. Muito bem, obrigado. Salve, amigos! Eu sou o Zé Roberto. Eu tenho aqui nesse mercado de segurança eletrônica 24 anos. Já trabalhei em algumas empresas importantes e sempre na área de marketing, na área de vendas e principalmente na área de marketing com relacionamento de pessoas, além da marca, dos produtos, fortalecendo a marca, né? Atualmente eu estou CCO da Techboard Latam, que é uma empresa italiana que tem sede no Brasil, da onde aqui no Brasil a gente atende América Latina e Estados Unidos. Então é uma empresa que é calcada em tecnologia, é muito forte em tecnologia e desenvolve soluções bem importantes. Eu acho que assim dá para o pessoal começar a conhecer quem é o Zé e quem é a Techboard Latam. Ok? Obrigado, amigos. Zé, vou te falar uma coisa. Quando eu estive lá na Techboard, eu não imaginava o que era aquele óculos. Para mim foi revolucionário. Acho que o pessoal ainda não entendeu talvez os benefícios, quais são como é que você tem o ROI desse equipamento, né? A gente tem o case lá da Heineken, que você pode falar para nós também. Esse pode. Mas assim, é uma tecnologia que veio para ficar, né, Zé? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, um pouco da tecnologia, e aí vou focar um pouco na área de vendas. Como é que oferta esse equipamento? Qual é o nicho? Quais são os clientes que buscam essa tecnologia ou qualquer Uma empresa de aplicação, segurança pode né? oferecer através dele. Pode ser. Na verdade, o óculos ele é uma solução desenvolvida, não o óculos, né? Vamos dizer a plataforma completa, né? A plataforma foi desenvolvida na Itália, que é o software. No óculos, que é um óculos da Epson, que tem uma parceria com a Techboard, ele recebe o firmware que faz a comunicação com a plataforma. A ideia do óculos é que a comunicação, como se fosse um chat, seja à distância em tempo real. Não é igual uma bodycam que a gente vê das polícias, em que grava a imagem para depois você ver as imagens. Não, ela é para tempo real. Então, o que abriu de possibilidades esse tipo de solução? Para vistorias, auditorias, manutenções, treinamentos, assistência técnica, tudo remotamente. Ou seja, a ideia inicial da solução foi comunicação ponto a ponto. Você sabe como a gente aprende a vender esse tipo de solução? Ouvindo as dores dos clientes. Então, isso é uma primeira dica que eu dou. Você escuta bem as dores do seu cliente? Se você escutar bem e prestar atenção, você vai ver a aplicação para essa solução que você tocou, Bando. Então, principalmente onde a gente tem vendido, são para empresas que têm essa possibilidade de adotar para várias áreas e não apenas para segurança. Sim, segurança tem aplicação que a gente pode falar mais, mas principalmente para a área de auditoria. Agora, a área de assistência técnica, independente de ser uma empresa de segurança ou não, tem aplicações fantásticas que eu posso dar alguns exemplos aqui. Mas, Zé, só para complementar essa pergunta, como é que hoje no mercado, quando se traz uma inovação, a melhor coisa é você ter um produto que já é conhecido, né? Testado, já está, de uma certa forma, dentro de vários... validado em vários segmentos, implantado. E você trazer uma novidade assim, que é fora da caixa, como o vendedor ou você, empresa, como oferta esse tipo de solução? Esse é um grande desafio, porque quando a gente fala nisso, é diferente de você falar assim, eu vou vender para você um telefone celular, todo mundo conhece, então você vai buscar a característica diferente, né? Daquele telefone, o que atende melhor cada pessoa com a sua necessidade. Muito bem. Quando chega uma solução dessa, o que a gente procura saber? Primeiro, avaliar muito bem tecnicamente o produto e tentar, pelo menos, fazer boas simulações daquilo que o mercado pode precisar.
Porque sim, essa é a dificuldade. Se a gente não trouxe isso ao mercado, como a gente sabe o que vai ofertar? O que vai vender para o cliente? O que nós partimos para um estudo comercial de retorno de investimento, o ROI famoso. A gente começou a usar por aí a tendência de aplicação do óculos, onde a gente mostrava para a empresa que determinadas aplicações, eu vou dar exemplo, empresa que faz instalação, ela vende, instala e dá manutenção em máquinas industriais, desse tipo de máquina injetora de plástico, que faz sandálias de plástico, etc. A empresa que trabalha com isso, ele tem uma equipe enxuta, porque ninguém tem, principalmente em épocas difíceis como passamos na pandemia, ninguém tem uma equipe ampla. O que esse pessoal fez? Uso do óculos para, em vez de mandar um engenheiro e uma equipe técnica de um estado para o outro em emergência, manda o óculos. E alguém que está no escritório de engenharia dessa empresa orienta lá em campo um técnico menos qualificado a fazer uso. Quando ele começou a fazer conta, quanto ele economizou de viagem e de técnico, que a hora do técnico viajando, está correndo, é o táxi. Hospedagem, Alimentação, deslocamento. E aquela coisa que o avião não está disponível na porta que você entra e vai embora, né? Ele tem o horário certinho. Todo esse custo, na hora que você levanta, você vê que tem que ser favorável à aplicação. É claro que não é qualquer aplicação. A gente costuma dizer para os clientes até a seguinte analogia. A gente mesmo já diz logo, se você resolver teu problema com o WhatsApp, você não é nosso cliente. Você está satisfeito com a tecnologia que o WhatsApp proporciona, sem a segurança que tem num óculos, sem as mãos livres, sem tradução simultânea, sem gravação de imagens em tempo real? Ok. Baixar na tela do óculos documentos, se você se atende com o WhatsApp, então não é um perfil de cliente para o óculos. Agora, centenas de clientes têm esse perfil porque entenderam que fazem otimização de custos, redução de custos. Vamos dizer, economia. Economia não é a palavra, otimiza os custos. Você consegue trazer uma aplicação prática? Você trouxe para a questão de manutenção, mas para quem está no mercado de segurança? Porque tem muitas empresas de segurança que nos assistem. Como que ele pode ofertar isso para o cliente? Que dores que geralmente você tem encontrado que a empresa de segurança consegue resolver através dele? Muito bem. Às vezes, empresas de segurança e empresas que têm áreas de segurança. Nós temos as duas coisas se misturando. Vamos lá. Empresas de segurança. Atendemos alguns integradores no segmento de grande porte, obviamente, que tem obras significativas, que ele faz a entrega da obra através da vistoria do óculos com alguém da engenharia estando na matriz. Exemplo, a matriz é no Rio de Janeiro e a obra é em Manaus. É uma viagem caríssima, apenas para fazer uma entrega de obra, que é importante para o recebimento e andamento da obra, obviamente. Porém, eles descobriram a seguinte fórmula: manda o óculos, alguém lá da área técnica faz a vistoria em tempo real, sendo comandado por alguém que está naquela central da engenharia. O cara que está com óculos, ele não vê o que ele quer, alguém manda para ele. Olha ali que eu quero ver aquele cabo, ele não tem como esconder. Ah, você escondeu embaixo aqui, está errado esse cabo. Ele vê tudo. E tudo isso você tem possibilidade de gravar em tempo real. Então, para os integradores do mercado, foi uma mão na roda. O pessoal da área de vigilantes, ele não substitui a bodycam, mas ele para coisas em tempo real, onde o vigilante quer fazer algum tipo de avaliação e receber instrução na tela do que ele tem que fazer, que a bodycam não dá essa possibilidade, ele recebe na tela, ele enxerga a ocorrência, enxerga a pessoa na central, vocês já experimentaram, você sabe o que eu estou falando. E ele enxerga ainda a instrução no óculos. Então ele tem como fazer isso. Então, empresas como de um amigo nosso que estava aqui próximo da gente, pode se fazer uso disso, integradores que, aliás, que são empresas de segurança que trabalham também com eletrônica, podem fazer uso disso. E a empresa que não é de segurança, mas que a área de segurança precisa de uma solução de auditoria, por exemplo, que é o caso, eu vou abertamente dizer que é a autorização Heineken. O pessoal fazia viagens do exterior para, por exemplo, aqui para o Brasil, para fazer vistoria nas fábricas. Muito bem. Tem um custo. Sim, e alto. Alto, porque a empresa tem um padrão de segurança e ela exige que o funcionário que está nesse deslocamento tenha uma espécie de diferenciação no avião, no hotel, na hospedagem, o cuidado para andar na rua. Não dá para soltar uma pessoa, um estrangeiro,
andando no meio de uma rua em São Paulo e no Rio de Janeiro, à toa. Tudo isso tem um custo que é importante. Com o óculos, essa vistoria foi feita à distância, sob o comando de outro país, onde tudo foi vistoriado. Casa dos executivos da empresa, se estava tudo ok. Foi vistoriado catracas da empresa, mandou abrir, olhou o asseio dos vigilantes, fez imagens, olhou se a guarita estava funcionando corretamente, olhou se toda a instalação de câmeras estava ok. Auditoria completa, sob o comando de alguém lá na central que entende disso tudo. Alguém que fala assim, ali está errado. Então ele faz uma auditoria. Tudo isso vai para a nuvem, e da nuvem a empresa, que é o parceiro, nesse caso ele baixa e faz o seu relatório. Não existe um relatório pronto na nossa solução. Cada um usa daquelas informações coletadas conforme achar melhor. Se o bando que agora está contratando um novo vendedor, ele quiser colocar esse óculos no vendedor e mandar ele fazer as apresentações presenciais no cliente, ele ficar escrevendo lá o que o vendedor tem que falar e orientar, ele consegue? Consegue, porque ainda tem um fone de ouvido, precisa ouvir o bando, né? Tá aí um mercado, hein, bando? É o mercado, tem um choque, bando. Zé, quando o cara fala besteira, você dá um choque no cara, né? Então, aí... Se ele der desconto, né? Então, aí você tem que fazer uso daquelas coisinhas de choque, né? Que você coloca no relógio, não sei o quê, e você vai comandando a distância. Mas sim, teoricamente sim, porque a aplicação do óculos que a gente teve bem recentemente, as pessoas podem até dar as instruções, porque o áudio é bidirecional, é um Android, o óculos é plataforma Android, é igual a um celular, a diferença é que tem todas as vantagens da possibilidade Isso de você der certo pro vendedor, você vai ser o cara mais odiado desse mercado. Pessoal, para quem está nos assistindo, imagina se o meu óculos aqui, um monitor aqui, eu enxergando tudo as coisas acontecendo aqui, parece coisa de cinema. Não, né, eu acho que o pior vai ser o parece vendedor. Filme de ficção, não parece? O vendedor que tá vendo a gente ali, ele vai dizer assim, caramba, o bando tá ouvindo o que eu tô falando, agora lascou. Não é só você dar instrução, você vai ouvir. E vai gravar. O pior, aliás, pior, é o melhor. A gente usa para treinamento, então isso pode servir para você para treinamento. José, agora desafios no segmento de vendas. Você é um fabricante onde você tem o seu time que atende o cliente diretamente, e você tem seus integradores, né? Aí tem os canais de venda e canais de atendimento, né? Você separa um pouquinho. Como é que, por mais que tenha treinamento, como é que você vende seu integrador para ele ter essa propriedade, essa não é vocação, essa propriedade como você está falando agora, né? Porque por mais que você treine um terceiro, né, um integrador, ele jamais vai conseguir falar com tanta propriedade como você fala agora. Isso você também está vendendo para o integrador, né? Isso é um processo de venda. Como é que você faz isso? É ampla essa resposta, né? Vocês vão me corrigindo aí, a gente vai acertando a rota. Mas veja, primeira coisa, o integrador, assim como a gente, ele não tem uma exclusividade com a TechBird, tá certo? Isso tem que ser claro. Então o jogo é duplo, a gente sabe que ele não vai só de TechBird, mas a gente sabe que quando ele vai de TechBird é porque não tem concorrência à solução. Tem coisas similares para clientes que não necessitam da nossa. Aí a gente está dimensionando mal o cliente, então a gente está errando. Muito bem. Mas tem uma coisa interessante. A gente prega esse B2B, onde a gente vai ao cliente final, a gente conversa com o cliente final, a gente levanta o negócio e o integrador está na bandeja, vai junto. Das duas, uma, ou o cliente final ele é atendido direto pela gente, no caso da venda, porque nós temos a bitributação, temos um sócio forte que arrecada impostos, então muitas vezes a gente faz o quê? O integrador vai junto e ele cuida da instalação, ele cuida de toda a parte de manutenção, contrato de manutenção, faz todo o pós-vendas pela gente. Então tem que ter muito bom acordo com o integrador. Agora, sem dúvida, a gente vai sim ao cliente final para levantar a lebre, para fazer o negócio juntos. O integrador, de maneira geral, ele tem uma vantagem com a TechBird também, que é a capacidade financeira da empresa. Então dá para alocar tudo. Se o integrador, e a gente sabe que a vida do integrador acho que é a mais difícil, né, gente? Sim. Porque ele tem que sempre ter verba para todas as obras. Imagina, ele pega 5, 6, 10 obras, ele tem que ter capacidade para isso. E ao invés de ir no banco pegar dinheiro, ele pode se juntar a fabricantes que têm essa capacidade.
Então a gente usa muito esse critério da capacidade para atrair o integrador e dizer, vamos junto. Quer que fatura direto? Evita a bitributação. O integrador pode trazer para nós, assim, eu quero um retorno de comissionamento. O cliente é meu, você vende lá para baixar o preço, vende direto, mas tem possibilidade de um comissionamento? Tem possibilidade. É o famoso agenciamento, né? Isso, tudo legalmente, dentro, com nota certinho, jogo limpo. Porque evita, a bitributação é fantástica, você sabe o número. Bando, você deu aula disso com o teu livro, inclusive. A bitributação é fantástica. Hoje o agenciamento está em alta hoje. Você sabe o que é agenciamento, Lucas, no nosso segmento? Entendi. É o fornecedor de segurança revender o produto. Minha pergunta é se isso não vai ter um conflito de interesse. Eu vou te fazer a pergunta só ampla para não deixar arestas nisso. A gente tem muito isso, por exemplo, em agência de marketing lá. A agência de marketing, ela tem uma ferramenta que ela ganha um comissionamento, só que tem um problema, nem sempre essa ferramenta é que vai melhor me atender. Então, por exemplo, o mercado de agência de marketing se queimou muito porque eles ofereciam a ferramenta que pagava mais de comissionamento e não aquela que entregava melhor. Como é que resolve essa equação no meio disso? Bom, pergunta é ótima e o que a gente pode falar do nosso segmento é dizer assim, a Techboard é uma empresa que é fabricante. A nossa empresa é enxuta. Aqui no Brasil hoje nós temos apenas 30 funcionários. Como é que a gente pode ter cases de instituições financeiras que têm 4.000 agências? Eu não tenho com 30 funcionários capilaridade para atender 4.000 agências do Oiapoque ao Chuí. Não tem. Quem são as empresas que atendem? Os integradores. Então entenda, uma coisa é eu ir atender diretamente para evitar bitributação engatado com parceiro. Ou eu levo o parceiro junto, ou o parceiro me demanda. Se eu levei o parceiro, eu posso chegar lá e dizer assim, parceiro, eu vou faturar direto e você faz toda a parte de serviço, toda a parte de projeto, venda após venda. Se o parceiro me chama, ele me conduz e diz, ô Zé, faz o seguinte, fatura direto ou fatura para mim e eu refaturo. Ok, temos cases assim, que ganhamos com parceiros grandes no mercado. Ele falou, você loca tudo para mim? Loco. Locamos e ele sublocou. Então ele investiu o quê? Nada, o mês a mês. Então dá para ter qualquer tipo de negociação. O que é importante, Lucas? Confiar que a Techboard, com a equipe enxuta e por ser uma fábrica, não tem gente para fazer campo. Os clientes, para encerrar essa parte, que são as instituições financeiras, que tem aí 2.000 agências, 1.500 agências, os nossos clientes, eles fazem assim, eles têm um integrador local, questão capilaridade, o Brasil inteiro, né? Principalmente cooperativas, né? Eles têm um integrador local, presta todo o serviço local, esse integrador ele recebe treinamento da Techboard, mas ele não compra e revende, ele nem tem capacidade para isso, porque ele é pequeno, ele é local. Então a gente fatura direto, sim, mas a gente não instala, não tira. Manutenção, como é que faz aí na hora, Bando, da garantia? É locado, é nosso. Quem vai tirar? O nosso parceiro, não é a gente que vai, e nem o gerente lá da agência que vai tirar um DVR, uma câmera, um sensor. Então tem que ter essa parceria muito afinada. Esse é o segredo, vamos dizer assim, de um B2B, que é mescla da parceria com o integrador e o atendimento ao cliente final. Como que resolve esse problema de conflito de interesse? Eu acho que não tem conflito de interesse, né? Porque assim, quando o jogo é bem jogado, bem esclarecido, né? Porque assim, hoje, né, a questão de agenciamento é muito... Eu fechei um projeto onde tinha uma solução de um fabricante. Então, para viabilizar o projeto, a questão da bitributação e a questão até de margem, né? Porque eu trouxe um saving. Então, toda a parte de equipamento, software, ele comprou direto do fabricante. Eu entrei toda a parte de infraestrutura, mão de obra e manutenção. Eu consegui fazer com o cliente o meu parcelamento em 5 vezes, só que a desvantagem que ele tem quando ele faz com o fabricante, que nem sempre ele consegue parcelar 2, 3, 4, 5, 7, 8 vezes. O fabricante, nesse caso, ele consegue fazer em 1, 2 no máximo. Já eu, como integrador, se eu quiser fazer até 10, eu faço. Porque eu tenho, talvez, um formato diferente de caixa, de fluxo de caixa. Mas deu certo, porque ele conseguiu fazer, que era 60% era equipamento e 40% era mão de obra e infraestrutura. Ele faz o pagamento direto ao fabricante e depois o fabricante, por sua vez, ele comissiona a empresa.
tudo de uma forma muito transparente, claro. Mas aí você não vai oferecer o produto do fabricante que te comissiona melhor? Não, porque é projeto, né? Projeto você Isso tem aí é especificações, né? combinado, não é uma oferta do Né? tipo, vai lá que eu te dou uma comissão Não, não, melhor não. ou maior. Não é isso. O Não que a é gente isso. está dizendo é, eu chego aqui e falo, Bando, vamos junto atender um cliente? Bando tem mão de obra para fazer a instalação? Ele fala, tenho. Eu não tenho, eu tenho o produto. Como é que você está de bala aí, Bando? Tá bem lá? Tá? Dá para financiar tudo? Você? Não, eu preciso de ajuda porque eu faço a parte de serviço em 60 meses, você faz toda a parte de produtos, soluções em 60 meses. Fizemos uma parceria, vamos junto. É assim que é combinado. Aí ele fala, como eu te trouxe o cliente, cabe no teu preço, já que a gente vai evitar a bitributação, um comissionamento para minha empresa? Cabe, a gente faz cálculo, mostra, dá bando, o cara fecha. Por quê? Porque a redução de impostos é brutal, simplesmente brutal. Chega a dar 40% de diferença. E tem uma questão também nesse projeto que o fabricante, junto com o seu time técnico, ele ajuda no projeto, a desenvolver o projeto. Não é simplesmente ele vai, ó, só fatura aqui. Ele, junto com o nosso time de engenharia, o time de consultores dele, ou às vezes engenharia, eles dimensionam, porque tem muitos contratos, muitos projetos que é complexo, tem que dimensionar uma série de equipamentos, de soluções, que a expertise, muitas vezes, embora o integrador tenha esse conhecimento, esse treinamento, mas jamais vai ser o mesmo que o fabricante, né? Exato. Tem um caso curioso que a gente foi ao cliente final para levantar o interesse dele nas soluções, a gente vislumbrou que esse cliente também tem a necessidade, também tinha nessa visita, necessidade de não apenas vídeo monitoramento, automação, vigilância, etc., mas ele tinha necessidade também de controle de acesso. Aí a gente falou, vou trazer um parceiro integrado com techboard de controle de acesso. Tá bom, você pode trazer para ele ver e tal, mas eu quero comprar só de vocês. Caramba, foi o contrário. Então o que a gente fez? Fez a parceria, a empresa de controle de acesso, ela passou o preço para nós embutimos o preço no nosso pacote para poder atender o cliente. Decisão dele. Aí tá bom, e o integrador, que vai fazer todo o serviço? Isso é um problema teu também. Como assim? Você chama, põe no teu contrato, eu quero contrato só com a techboard. Foi turnkey, né? Turnkey. Mas nós não somos o integrador. Não, mas eu quero com você, você faz? Ah, eu vou perder um negócio? Chama o integrador, chama os parceiros e fala, negócio é esse, vocês topam? Topam. Pronto. Gerenciamos o contrato. E quem ganha o contrato? O integrador. Inclusive no contrato, só para finalizar, inclusive no contrato de venda e garantia, vai o nome no caso foi o nome da empresa, o nome do fabricante, tudo no limpo. Como é que ia ser pago tantas vezes? Tudo isso. Essa parte eu entendi, mas para mim, eu falo dessa questão do conflito, porque vou te fazer outra pergunta. Você chegou um bid para você, chegou por você. Você tem centenas de integradores. O porquê que você vai escolher para passar essa demanda e convidar a empresa A, não a B, não a C, e, por exemplo, como é que você faz para escolher quem vão ser os integradores que você vai convidar para participar com você? Isso vem do networking, isso vem do relacionamento, de ter confiança naquele integrador. Por isso que, pelo menos na techboard, a política comercial diz assim, que é uma determinação nossa. Quem escolhe integrador que vai ser parceiro do negócio é a diretoria, para evitar qualquer tipo de, inclusive, uma indicação por fatores com vantagens indevidas, vamos chamar assim. Então tem que ser uma coisa clara, uma coisa objetiva. Como que a gente escolhe? Sabendo quem é o integrador, nós temos que conhecer nosso parceiro. Primeiro, conhecer a dor do cliente, onde ele está. É o Brasil inteiro? É local? Se ele é um cara Brasil inteiro e só vai fazer obra local, nós vamos correr um risco pegando um integrador menor? Tá, então tem que conhecer muito bem quem é o seu cliente final. E depois, tem que conhecer muito bem a capacidade do teu integrador. Eu tenho integrador que eu sei que se eu falar para ele, meu amigo, nós estamos aqui no Rio de Janeiro com uma obra, estamos aqui em São Paulo, estamos ali no Mato Grosso, agora você se lascou, nós vamos para Manaus, ou nós vamos para o Acre. Esse cara fala, eu vou. Mas ele é um cara que tem uma estrutura maior, então ele tem uma solução, ele é premium, ele tem um preço premium. Eu não vou levar ele para fazer uma obra numa cooperativa do interior que tem um instalador ali que dá conta de instalar. Esse critério, Lucas, a gente tem que ter com a experiência de conhecer muito bem o negócio do cliente final e conhecer muito bem o teu parceiro. Do contrário, a gente está sujeito a fazer uma melancia no meio ali.
Chegou uma pergunta aqui dos telespectadores aqui, inovando no atendimento aqui. Você falou do óculos, o pessoal queria saber uma estimativa de custo, para saber se dá para encaixar dentro de um projeto, um cheiro do preço. Eu vou fazer os custos estimados, porque cada projeto é um projeto. Perfeito. O óculos não tem um preço de tabela. Por quê? Porque ele tem licenciamento por óculos, tem a plataforma. Você pode ter 10 óculos, a plataforma é a mesma, até 40 óculos é a mesma. Então, tem uma condição de projeto. Mas eu vou dar uma ordem de grandeza. Você pode gastar numa plataforma com óculos de 120 a 200 mil reais mensais, perdão, anuais. Tá certo? Você vai gastar aí um valor de 12, 15, 20 mil mensais, depende do projeto. E aqui não é uma tabela de preço, é apenas um exemplo para vocês entenderem. Tem uma dimensão. Isso. Aí você fala, e o ROI, como é que calcula aí para você convencer aquele cliente? Né? Tem um caso aí de uma empresa que ele fazia as vistorias de segurança e toda a parte de vistoria de campo da empresa dele. Eu não vou dizer quem é essa, não é a Heineken, é empresa de aviação, trabalho aéreo, e ela tem que fazer nas filiais. O que ela faz? Faz a conta, ocupa pessoas, vão fazer vistorias nos centros de distribuição, nas lojas, etc. Toda essa vistoria. Quanto ele gasta com o deslocamento de pessoas? Ele gastava lá 1.300.000 e pouco ano. Com os óculos que ele pegou, não sei o que, ele vai gastar 220 mil. Então ele fez conta. É um absurdo a diferença. Por quê? Porque ele sabe que se ele puser uma pessoa, ele mandava 4, 5 pessoas especializadas para fazer vistoria, cada uma especializada numa área. E não dá para ser uma única pessoa. Agora dá para ser. Escolhe um, vai, e os outros estão no escritório, olhando na tela e falando, faz isso, olha ali, olha lá. Satisfez a empresa. Se satisfez a empresa, então eles economizaram, vamos chamar assim, 6 vezes o valor que eles estão gastando. Gasta aí 200 no ano, economiza, gastava 1.200.000. E agora? Economizou 1 milhão num ano? Pode ser que para uma operação isso seja positivo como essa. Já teve uma empresa que nos visitou e fez conta dos técnicos, da vistoria, o tipo de trabalho que ele fazia, de manutenção, e ele fez o cálculo. Ele ia gastar 120 mil anuais para economizar 10 mil, 20 mil. Não compensa. A gente é o primeiro a dizer. Vamos perder o cliente daqui a pouco. Não tem aplicação. Então, eu acho que respondi. Perfeito. Depende do projeto. Agora, é factível? Muito. Para estudar. Vai lá, eu desafio, vai lá e testa. Experimenta. Aí depois você me conta, caramba, dá para fazer tudo isso? Faz uma POC. Dá para fazer uma POC. Até POC paga, o pessoal topa no óculos. Tamanha repercussão. Agora vou fazer uma pergunta para o Bando, e aí você me ajuda nessa resposta, mas estou pensando aqui na pequena empresa, que ela quer se juntar aos integradores, quer começar a ter esse relacionamento para participar dos projetos, ou quer fazer uma migração mais de homem para segurança eletrônica. Qual que é o caminho, Bando, para você ter esse contato mais próximo com os principais fabricantes? O que você dá de passo a passo para ele conseguir fazer essa expansão? Hoje, na verdade, assim, muitas empresas pequenas talvez não cheguem no fabricante. Você tem um intermediário que chama distribuidor, né, Zé? É muito mais... hoje o caminho normal é você estar direto com o distribuidor. Muitos fabricantes também, por questões de ética, ele também não atende direto o integrador. Ele vai passar automaticamente por um distribuidor. Para você falar com um fabricante, é mais a questão de homologação, treinamento, a parte de homologação de equipamento. Alguns fabricantes, né, Zé, acabam também atendendo integrador e até cliente final, em alguns casos. Né? Mas assim, o pequeno, a gente fala agora especificamente do pequeno, não falou que é impossível chegar num fabricante. Mas assim, o caminho natural é primeiro você chegar no distribuidor. Existe uma demanda de crescimento de faturamento, essas coisas, e aí você passa a ter algumas... A Intelbras, por exemplo, você tem algumas classificações, bronze, prata, diamante, não sei o quê, de acordo com o faturamento, aí você passa a ter alguns privilégios, alguns descontos, alguns benefícios a mais. Mas, assim,
Agora tem fabricante de tudo quanto é tamanho, né? Tem fabricante que uma startup, tem um fabricante de equipamentos, ou seja, é, é que essa pergunta é muito genérica, mas vamos supor, se o cara quer no sistema de câmera, por exemplo, quer comprar câmera, quer comprar DVR ou uma solução de NVR, depois o Zé vai falar que é o produto premium dele, né? Que é muito diferente de um DVR convencional. Você tem produto que é de prateleira. Para quem é pequeno, você tem produto que você vai lá, vamos falar Santa Efigênia, que é meio chato, mas você tem muitos distribuidores que atendem todos os pequenos, então é muito mais fácil. Tem alguns canais, né, que você conhece no mercado, e você tem uma série de próprio CT, né, Zé? O ACT, você tem lá para o pequeno conhecer um pouquinho de solução, lá tem um showroom legal, que você passa a conhecer um pouquinho as soluções e aí fazer o contato direto com o distribuidor ou em algum momento com o fabricante. Mas para o pequeno é, é comum o pessoal ir para o mercado informal, né? Que eu acho que não é o melhor caminho. Eu diria assim, concordo com o que ele falou nesse aspecto, mas eu dei um exemplo já próximo, eu vou confirmar. O pequeno chegar na gente diretamente para dizer ele tem um cliente importante que ele captou porque ele está bem localizado, está próximo ao cliente, o cliente já conhece os serviços dele e ele é pequeno. Se o cliente final escolheu um parceiro pequeno, a gente vai ajudar esse parceiro pequeno. Como? Fazendo atendimento direto ou comissionando ele e fala, você quer trazer um negócio para a Techboard? A gente financia tudo. Ele não tem capacidade, por ser pequeno. Dificilmente ele compra uma solução parruda. Mas aí eu pergunto, esse pessoal pequeno, eu contei o caso aqui de cooperativa, onde o pequeno atende a cooperativa com as soluções Techboard, atende. O que acontece? Ela tem a possibilidade de só fazer os serviços, e a Techboard fatura para o cliente final. Mas aí eu pergunto para vocês, uma empresa de porte que precisa de uma solução premium, ele vai chamar um integrador pequeno, ele vai falar, bom, eu vou botar uma fortuna num negócio, numa manutenção, numa instalação, num integrador, num fornecedor de pequeno porte. Qual o capital social desse integrador? Será, Bando, e a empresa arrisca, ou ele te pede o capital social para saber, eu estou lidando com quem? Você está vendo as duas, você está falando já nas duas vias, né, Zé? Nas duas, então é uma coisa que a gente tem que olhar. Eu concordei com você, mas eu vi. Qual é a dificuldade da Techboard com o distribuidor? É a facilidade que a gente tem de financiar. Porque isso o distribuidor faz muito bem. Muito bem. Eu digo assim porque eu pensei assim, por exemplo, na Darwa, Hikvision. Dificilmente você vai numa Darwa, que também faz uma parte que tem um investimento na Intelbras, você vai falar direto com ele. Ele, via de regra, a Darwa, que é um dos maiores do mundo, a Hikvision é um dos maiores do mundo, nos produtos que eles ofertam, ele vai selecionar, tem esse distribuidor. Porque esses que você falou, eles conseguem fazer um atendimento até de produtos commodity, eles concorrem assim. Por quê? Porque já tem uma especificação aceita no mercado e vai. No caso da gente, não dá para ser commodity, ela é muito diferenciado, tem que ter especificação e tem que comparar na especificação. José, como é que você prepara o seu time? Como é que hoje está o seu time de vendas? Qual é a estratégia assim da Techboard junto com integradores de cliente final? Lógico, o time de vendas quer ganhar comissão, né? E com um produto tão premium assim, como é que hoje você incentiva? Como é que você motiva? Você treina? Quais são as estratégias que você puder compartilhar com a gente aqui, Zé? Aprender por sugar um pouquinho essa experiência do Zé, né? Eu acho que o Bando está querendo tomar informação aqui, hein? O que vocês estão achando? Bom, vamos lá. Isso é sempre um desafio, né? A gente teve aí uma revolução no final do ano, de setembro em diante, na área comercial, fizemos uma revolução na equipe. A Techboard, eu diria que é uma empresa rara. O nosso CEO lá, o Marco, e o nosso CEO, que é o Nelson, que são sócios da operação, além de serem funcionários, vamos dizer, da empresa, eles trabalham efetivamente no negócio, eles têm muito apreço pelo pessoal. Nós chegamos em outubro, fizemos contratação da equipe comercial. Primeiramente, a gente já sabe de antemão que não tem negócio mês a mês, a tua meta do mês. Não, a gente tem uma meta já semestral. Por quê? Porque os projetos demandam tempo. Segundo,
Tem comissão? Tem boa comissão, mas o salário fixo é maior. Não adianta querer enganar, dizer, eu te pago um monte de comissão. Não vai ter projeto para isso. Demanda tempo. Não é a vendinha do dia a dia, que é o que você falou agora, Bando. O cara que tem outras soluções que são menos premium e que vai muito mais rápido. Vai fazer o tirador de pedido ficar contente. Então, como a gente prepara a equipe? Pagando eles nessa parte do fixo melhor, cuidando muito bem deles. Para vocês terem uma ideia, vou contar uma particularidade desse final de ano. A empresa esse ano cresceu 35%, 2022. Um número altíssimo. Quando chegou no fim do ano, os vendedores novos, a equipe nova toda, 6 pessoas novas que tinham 3 meses de empresa, todo mundo ganhou prêmio baseado no salário por conta do resultado da empresa. O cara novo chegou, o que ele colaborou? Nada. Não colaborou nada. Por quê? Porque ele chegou agora, não deu tempo, ele está treinando, ganhou prêmio. É a maneira de cuidar da pessoa, de incentivar, é um diferencial da empresa. Então o pessoal gosta muito. Por outro lado, treinamento árduo, Bando. Treinamento. 3 meses sem sair para a rua, treinando. E ainda assim, falta treinamento. Outra coisa que a gente fez para complementar, chamamos gente de fora, vocês estão convidados para fazer isso. Como o Daniel Antico, vocês já conheceram, meu parceirão, e o Andrade Neto. Chamei para eles irem à empresa fazer treinamento para o pessoal. Fala aí o que vocês gostam de falar, cuidar de gente. Então, esse é o diferencial. Então, para reter o cara e incentivá-los a pegar esse trabalho árduo da Techboard, é nesse jeito. Vou fazer uma pergunta agora do teu processo comercial. Você está com quantos vendedores hoje? Nós temos 6 vendedores, vamos dizer 8, eu sou também vendedor. Mas operacionais, nós temos 6 pessoas. Tem vendedor pra caramba lá. Uhum. Como é que você faz hoje para conseguir gerar demanda para todo esse time? Para que todo mundo tenha projetos saindo toda semana, todo mês. Você trabalha com tickets altos. Como é que você faz para garantir essa estratégia de geração de demanda para todo esse time? Isso. Nós temos várias maneiras de trabalhar, obviamente, mas vamos dizer assim, para concentrar a resposta. Primeiro, parceria com integradores, e se eu tenho 5 vendedores e cada um tiver 5, 6 integradores, eu já tenho 30, no mínimo, clientes para a gente trabalhar juntos. Então, a parceria é muito importante. A confiança na solução que esse pessoal tem, eles trazem negócio para nós. Vamos dizer, procura a gente, ganha fã da solução, então o cara vem a gente. Essa é uma possibilidade que a gente tem e acontece. A outra é efetivamente a prospecção. A prospecção para empresas que necessitam de soluções e que têm no mercado informações de problemas de furto, de assalto, dificuldades na automação das soluções de operação da empresa. Então a gente busca isso, com informações onde? Redes sociais, LinkedIn e etc. De forma que esse vendedor tenha esse abastecimento. Fora isso, tem um networking nosso. Eu falei, mais de 24 anos de mercado, a gente sabe algumas pessoas que são chave no mercado e a gente vai fazendo as indicações. Então isso também ajuda. E a equipe, embora nova, tem gente experiente lá, como o Jefferson Barbosa e como o Rodrigo Camargo. Então eles são pessoas importantes que trazem indicações fortes. Como vocês brincam, o Rodrigão vende fumaça e entrega, né, Rodrigão? Ele é o entrega, é o cara. Né? Ou seja, gente, tem que ter esse jogo de cintura na equipe comercial, porque não dá para falar, a regra da empresa é esta aqui, acabou. Não, a regra é várias regras. Pois é, por exemplo, o Jefferson é um grande amigo, ele é um gestor, sempre trabalhou na área de aviação, sempre no segmento operacional, né? Ele sempre foi operacional na veia, e hoje ele está na área comercial. Teve algum tipo de desafio para você, ou para ele mesmo, um cara que tem um pensamento muito técnico assim, e ter essa mudança de mindset para ter o foco no negócio agora, venda na veia? Como é que você percebeu isso? Fez um disque com ele? Você fez como é que ele virou essa chave de operação para vendas? Como diz o Daniel Antico, foi uma virada de chave para o Jefferson. E foi uma virada mesmo. O que aconteceu com ele nesse período? Ele chegou e falou exatamente isso. Não sei vender.
não sou um vendedor. Como é que eu faço? Eu falei, mas você é gestor de pessoas e você tem orientação operacional. Porque ele trabalhou na área de segurança. Ele sabe o que é segurança. Então ele não precisou ser vendedor, ele precisou ser um bom organizador. Por que está dando resultado? Porque primeiro que o networking dele é fabuloso. Segundo, porque ele é um cara muito inteligente. Ele entendeu que ele não é um comercial, então ele usa do quê? Da rede de amigos e conhecidos, do bom relacionamento, da simpatia que ele tem com as pessoas. Ele abre qualquer porta. E claro, na hora que precisa de apoio, nós todos estamos lá para apoiá-lo. Uhum. Tem uma equipe de engenharia, eu não sei os bits e bytes todos, não dá para escovar tudo, beleza, vamos chamar apoio. É isso que a gente faz lá para o Jefferson. Então ele tem sucesso, está tendo sucesso. E grandes negócios estão surgindo lá com ele por conta da postura dele, de entender. Já que ele tem essa dificuldade, vamos buscar entrar na área comercial com outro formato. E ele conseguiu. Está conseguindo. Sabe que eu trabalhei na GR e um dos grandes, e na G4S, um dos maiores vendedores que eu conheci e eu trouxe depois de uma empresa para outra, o Darcy, né, que pode estar nos assistindo hoje. E ele foi coordenador operacional de transporte de valores, depois coordenador de operacional na área de segurança. E ele é o cara que mais se destaca, para você ter uma ideia, Zé. Meio que ele tinha um timbre natural, assim. Mas é um cara que tem tanto detalhe e riqueza, e ele abraçou, assim, o comercial. Eu assim, Marcelo, o que eu preciso saber mais? Porque, assim, comercial não é ser você só extrovertido e ter vontade. Tem que ter técnica, né? Você tem que ter uma série de outras formações, né, especializações, como qualquer outra formação, seja engenheiro, um médico, qualquer outro, o comercial também tem que ter suas especializações. E ele buscou isso, Zé. Aí ele juntou a questão técnica com a técnica operacional da operação em si, né, de vigilância e tecnologia. Aí somou agora com a parte técnica, a parte comercial. O cara ficou quase que completo. E eu acho que o importante, acho que vocês fazem isso muito bem, é treinamento. O treinamento ao vendedor tem que ser constante, a conversa constante. Hoje a gente dá na determinação. Eu mesmo, chegou no final do ano, combinamos uma ação comercial lá. Aí os vendedores disseram, ô Zé, vamos conversar, tem um negócio aqui, mudamos. Não tem que engessar, mudamos. Agora, treinamento, treinamento e treinamento, constante. O dia que a gente achar que, não, agora eu já sei tudo, daquele dia em diante é a caída. Daquele dia em diante nós vamos cair. É treinamento. Uma coisa legal que a pessoa geralmente do operacional tem, que eu falo que às vezes pro vendedor novo ele sente dificuldade, que é referência, né? Quando o cliente tem aquele determinado problema, ele já passou por diversas situações parecidas e ele consegue trazer essas histórias e referências. Muitas vezes quando eu trago um vendedor novo daqui, ele fala assim, Lucas, mas como é que eu vou contar essas mesmas histórias que você conta se eu não tenho, não passei por elas? Não vai conseguir passar. Porque você tem ainda poucas referências, vai ter que ter experiência de mercado. E do operacional ajuda muito isso. Ter passado pelos problemas e tá no dia a dia do problema, né? E eu acho que interessante também ele contar, tudo é storytelling, né? A gente vive um momento que é muito importante, né? Ele não quer ser, que esse vendedor não queira ser o protagonista, que ele seja um agente. Deixa o comprador, o cliente ser o protagonista. Isso é importante ele entender. Então as histórias que ele vai contar são baseadas nas histórias da empresa. Sim. Vendedores novos da Techboard que não tem um histórico no nosso mercado, como é que faz? A gente treinou para que eles pudessem fazer o discurso sobre a história da Techboard. Um deles lá abriu uma empresa multinacional muito grande e os caras desconfiaram. Eu não ouvi falar quem é Techboard e não sei muito bem se vendedor trabalhou numa empresa menor. Como que a gente fez? Contamos a seguinte história. Techboard, como nasceu na Itália, como trabalhou, o que ela desenvolveu, o que ela fez de tecnologia no mundo. Desenvolveu carro autônomo, está trazendo tecnologia para drone autônomo, está fazendo inteligência artificial, faz a área de segurança de automação, faz como é que chama? O volante PCB, o volante da Fórmula 1. o hardware da Ferrari, da Fórmula 1. Você começa, o cara fala, peraí, essa empresa então não é qualquer empresa. Já encantou. Mesmo ele não tendo histórico dele, o histórico da empresa nessa hora da retaguarda, enquanto ele treina o dele. Isso é importante também ter, não só um lado. Sabe qual que é a vantagem de contar a história ao invés de argumentar? Você consegue fazer as duas coisas, né? Você pode falar que para resolver esse problema, faça isso, X e Y, ou contar a história de como em outra situação você fez.
Isso é fantástico. É porque a história você não tem como refutar. Se você falar para mim que isso funciona ou não, na tua opinião, eu posso falar que acho que não. Agora a história é o fato que aconteceu. Então não tem como você contra-argumentar contra a história, a não ser se for uma mentira. Então, para quem está vendendo, contar as histórias, ela tem ali um grau de penetração na questão do inconsciente do cliente muito mais forte do que você ficar argumentando sem uma base muito forte. O vendedor não pode ter vergonha de contar a história. E ele não tem que mentir nada. Ele tem que contar a história dos casos que a empresa teve, como ela atendeu os clientes. Ele tem que contar. Ele tem que ser um contador de história. Não adianta ele chegar e dizer que ele sabe, ele conhece, porque eu já tive uma experiência fantástica. Não, ele tem que contar a história que resolveu dores parecidas com aquela. Mesmo porque talvez esse cliente vai querer buscar referência com a pessoa que está falando, né? Na hora. Pensou? A gente, quando conta a história das agências bancárias que fizeram toda a implantação do sistema usando as soluções Techboard, aonde no mesmo equipamento, no mesmo appliance que lá o DJI, você faz a matriz de automação, alarme, imagem, no mesmo equipamento, você tem que montar um Frankenstein. Aí você conta a seguinte história para o cliente. A instituição financeira, ela instalou, ela reduziu, ela praticamente zerou aquela explosão de caixas eletrônicos no cangaço está fazendo, por a dificuldade que a solução traz. Não é porque é impossível explodir, explode se quiser, mas pela dificuldade toda, porque fica tudo armazenado. E a gente sai contando a seguinte história. A instituição financeira, primeiro que ela alocou tudo, se o banco alocou, que deve ser bom negócio, né? Eles devem entender um pouquinho de dinheiro, né? Em relação à economia que eles fizeram de energia elétrica e de horas extras de funcionário. Mas como assim que tem a ver isso? Tem a ver o seguinte, as agências abrem e fecham na hora certa. Acabou aquela coisa do gerente, os funcionários fechar a hora que quer. A hora extra passou a ser autorizada. A redução foi tão brutal de hora extra e de energia elétrica, de ar-condicionado ligado, o funcionário vai embora, esquece de desligar a luz, que conseguiu pagar praticamente o projeto só com a redução de horas extras e energia. E ainda fez o uso desse marketing de economia de energia para fazer a questão ambiental aí, para mostrar que é uma instituição preocupada com isso. José, agora explica o que é DJI, porque o pessoal ficou tudo curioso, né? Ixi. Que é o RP do RP da automação e... Todo mundo conhece um gravador de imagens, tá certo? Sim, Ele, além de ser um gravador de imagens como outros poderiam ser, mas ele tem coisas diferentes. Ele faz, por exemplo, marca d'água na imagem, então a Receita Federal faz uso desse equipamento para poder ter imagens confiáveis. Ninguém altera. Se alterar, vai estar marcado que alguém alterou. Tem marca d'água. Então, além dele ter diferenciais nessa parte toda da gravação de imagens, movimentações de pessoas, movimentações, por exemplo, de vadiagem, como a gente chama, o loitering, onde o cara fica ali parado, todo esse tipo de cena ele faz. Né? São analíticos que estão no equipamento. Dispensa a câmera analítica, dispensa. Com isso você assume o legado que o cliente tem. Faz o cliente economizar na tecnologia. Ué, mas como? Gastou mais no Techboard, gastou mais, mas economizou no resto. Uma mão lavando a outra. Tem a matriz de alarme, ou seja, você não precisa montar um segundo equipamento numa agência para todos os alarmes da agência. Não precisa uma matriz de automação, ou seja, as portas de ferro, lá, as cortinas de aço ou de alumínio, seja o que for, do banco sobe e desce, apaga a luz através do próprio equipamento, porque dentro dele tem essa condição. Você não precisa ter externamente alguma coisa para preservar o equipamento, porque o próprio equipamento tem dentro dele, embora esse seja item opcional, 4G, acelerômetro, GPS. Mas para quê? Porque o criminoso começou a descobrir que, mesmo explodindo o DJI, não conseguia se livrar, que as imagens ficavam lá. O que ele fez? Começou a querer roubar o DJI. Então, na hora que desliga o DJI para roubar, tem que tirar da tomada. Ele fala assim, para a central, estou na bateria. Aí ele vai lá e desliga o cabo. Opa, estou no 4G. Aí ele mexe no DJI para levar embora. O acelerômetro acusa, estão me movimentando. E o GPS diz, quer saber para onde eu estou indo? Então, acabou, não tem mais o roubo. Aí você vai no cangaço, nas cidades do interior, o que acontece? Você vê agências que não vão dizer os nomes, né, dos bancos. Todas explodidas, e a dos nossos clientes não. Porque dá trabalho. A prevenção dá trabalho. E o criminoso quer o quê? Rapidez.
Então foi uma vantagem que a solução trouxe. Por isso você fala, mas aí, é mais cara? Sim, teoricamente ela é mais cara se você for comparar um custo de um DVR com ele, um Sem gravador contar de que você imagem. pode acender luz, apagar a luz, Como eu falei, tudo, alarme, apertar tudo. o A máquina gerador de de neve. fumaça, tudo automático. Quer dizer, automático se você achar que seja assim, né? Senão a central vai lá e aciona. Me corrija se eu estiver errado, Bando, mas você consegue sair talvez só daquele escopo de segurança e entrar para um escopo mais técnico de produtividade, de automação, de dar dados para o cliente, porque você não fica só travado na questão de segurança. Porque na verdade você já não vende mais só segurança, né? Você tá vendendo um conjunto de equipamentos, de soluções, e você faz todo esse gerenciamento, que é o mais importante, né, Zé? Esse gerenciamento de, pronto, vamos supor que através do equipamento, você consegue ligar ar-condicionado, desligar ar-condicionado, ou seja, é uma automação. Automação completa. Além da toda essa automação, você também tem a gravação de imagem, você tem toda esse Os monitoramento de gerentes alarme. das instituições financeiras, aliás, os gerentes de segurança dessas instituições que trabalham com a nossa solução, eles tiveram destaque profissional, porque eles aliaram. É aquela história, você sabe, Bando, a dificuldade que a gente tem de vender segurança eletrônica. Vou vender alguma coisa que o cara não sei, será que vão me roubar? Vão roubar o que de mim? Tem que pôr, tem. Muito bem. Essa dificuldade toda que a gente sente, na hora que você chega lá, o gerente de segurança ele tem aliados para comprar ou para alocar. Qual é? É o gerente de manutenção da fábrica, é um gerente financeiro que vai ver o que vai reduzir, o gerente do RH que vai perceber que vai reduzir as horas extras. Então ele tem aliados. Então eu fiz uma visita essa semana para uma empresa que ele chamou uma equipe até da área que tem a ver com a área da fábrica. Vocês não têm produto? Tem, porque a mesma solução que move a segurança e que você tem o crossline para alguém invadir uma linha, tem na área da fábrica também. Então a gente consegue ter esse tipo de argumento com os clientes. Você tem toda a razão, mas a gente tem que fazer isso. Pois é, você que é um cara que está muito antenado no mercado tecnologia como um todo, tanto por podcast, tanto pelo teu segmento, o que você está enxergando que o mercado está precisando e está consumindo mais em relação à segurança eletrônica? Produtos, serviços que as pessoas têm cada vez consumido mais. Para quem tem uma empresa de segurança, começar a se antenar em cima disso. Sem dúvida, tendência da biometria do reconhecimento facial. Hoje já não é um bicho de 7 cabeças como antigamente. Ninguém mais está querendo usar a digital. Não é que não está querendo. Os premiums estão indo para facial. Isso é uma tendência mundial. Outra coisa mundial. Me desculpa a ignorância, Zé, mas pela questão de praticidade... E de assertividade... Ela é mais segura? É mais segura. Mais segura? A famosa história do dedo falso que anos atrás rolava e todo mundo dedo falso e marcar ponto, até que não é controle de acesso, mas também usa a mesma biometria de digital. O famoso dedo de borracha. Isso teve fraude atrás de fraude. Fora isso, pandemia gerou uma espécie de reação da população de colocar a mão em alguns lugares, como numa catraca, numa porta controlada. Isso houve também. Isso favoreceu a evolução da tecnologia de reconhecimento facial. Então hoje é uma tendência. Ela chega a ser mais cara do que a biometria? Do que a do tradicional do dedo? Ela é mais cara. Ela é mais cara, ela tem recursos maiores, tem mais minúcias para você analisar num rosto. Você sofre problemas onde você tem pessoa de cor clara ou cor escura, ou negro ou branco, etc., onde pode dar diferenças por conta da luz ambiente, da reflexo, etc. Então ela tem que ter mais condição técnica para atuar corretamente, para evitar o erro. E outra coisa, né? A biometria facial não é um milagre, não é um filme de 007. Você nunca cadastrou, passa do... Olha lá, descobrimos, olha o Marcelo Bando andando ali. Não tem como. O cadastramento é o segredo. O cadastramento. Fora isso, problema do reconhecimento facial. Só para completar, Bando. LGPD. Tem que saber que tipo de solução facial você vai usar. Por que a Techboard usa em cassinos e usa na Europa? Porque ela tem da GDPR. Por quê? Porque ela não guarda a imagem no banco de dados. Ela guarda um número. Um número fica com você, um número fica com a empresa. A sua imagem, Lucas, ela é formada por esses 2 números. Quer dizer, o Lucas, quando gravou a imagem, virou 2 números, um algoritmo. E esse algoritmo é o segredo da Techboard, onde você tem o reconhecimento facial
pelo número. Se alguém conseguisse, não consegue, mas vamos supor, invadiu, ok, invadiu. O que ele vai achar? Números. Ele vai juntar, não sabe como juntar, não tem como juntar, não vai ter nunca a tua imagem. Isso foi o que aconteceu, inclusive no metrô de São Paulo, que a empresa que vendeu lá, produtos de qualidade e tal, não atendia a LGPD, Brasil é LGPD, né? GDPR Europa. Não atendia a LGPD. Cancelaram o contrato. Por quê? Porque ficava gravada a imagem. Se alguém invadir, pega a tua imagem, exatamente. A empresa que tem lá um facial num condomínio, que registra todas as imagens e não está adequada quanto a isso, está correndo um sério risco. Está correndo risco por quê? Não estou dizendo que não pode usar. Pode. Vai lá e tem que ter cuidado, extremo cuidado de dizer, assinar contratos lá e acordos com os moradores, por exemplo, para dizer, uso restrito para segurança. Vai ficar a tua imagem aqui, ok? Se autoriza? Autorizo. Ter toda essa documentação na LGPD. Ok, ele autoriza. Fica lá. Agora, se alguém invadir aquele sistema e justamente for a tua imagem, você vai gostar que alguém pegou tua imagem e fez uso, um documento falso, alguma coisa? Vai ter BO. Pode escrever que vai ter BO. E agora, como qualquer tecnologia, a gente fala assim, né? Eu tenho celular de R$100, celular de R$4.000. O que muitas vezes acontece, o pessoal, pô, isso aqui não funciona. Ah, eu vi com uma foto lá e funcionou. Ah, foi à noite e não reconheceu. Então, assim, como qualquer tecnologia, tem que ter o dimensionamento, né, Zé? Assim, por exemplo, tem equipamento que é para X número de face, tem equipamento que tem uma série de ver profundidade, né, Zé? Todos os pontos. Então, ou seja, tem facial que você vai encontrar no mercado que custa R$500, R$700, e tem faciais que você vai encontrar por R$5.000. Você fala, tudo olha a face? Tudo olha a face. Tem a mesma segurança? Jamais. Não tem. Aí você tem que entender o que você quer. É para um condomínio, não há problema nenhum de usar os mais simples. Qual é a quantidade de gente que tem num condomínio? Qual é o problema num condomínio? Então você tem que avaliar. Usa o mais simples. Agora, uma empresa por exemplo, a polícia da Itália usa o reconhecimento facial que usa no condomínio? Não, usa o da Techboard. Por quê? Porque ela precisa fazer um reconhecimento de altíssimo nível. Por isso que o preço também é outro. Não vou vender. Posso contar um case rapidinho? Pode. Um cliente financeiro, uma instituição financeira, com solução Techboard, começou a perceber pelas câmeras acompanhando, muitas vezes eles não conseguem pegar essa movimentação. Pessoas no ATM, normalmente qualquer pessoa vai no ATM, fica lá, começaram a ter ocorrências do chupa-cabra, aquele famoso golpe que a gente tem na maquininha. O pessoal do banco ficou maluco. Por quê? Porque é muito difícil de ver, mesmo com a movimentação de câmeras, de tudo. Porque a pessoa chega lá, ele leva um tempo. Muito bem. Chegou na Techboard e falou assim, Techboard, pelo amor de Deus, eu preciso de uma solução de reconhecimento facial. Que pegue tudo isso. Aí o Marco Boneira respondeu, pra quê? Você não vai nem ter dinheiro para isso tudo, para esse nível que você quer. Bastou reajustar a própria solução da Techboard para o tempo que o criminoso levava para fazer a instalação do chupa-cabras. Fez lá uma análise de várias imagens. Ele leva, no mínimo, 4 minutos a 5. A velhinha, o velhinho lá, igual eu, que chega no caixa, leva o quê? 3 minutos e meio. Então, regulou o sistema. Para você ter uma ideia de que o reconhecimento facial é uma coisa importantíssima, mas que tem que ser muito bem aplicada. Não ia resolver no banco. Então, a gente tinha que dizer para o cliente, não vai resolver. Então, quando você fizer indicação de reconhecimento facial, tem que conhecer a dor do cliente para entender se aquilo vai resolver. Senão você vai ganhar um problema. Pergunta aqui pra gente ir caminhando pro nosso final de programa. Finalmente. Você tá agora com um programa novo, se tudo der certo, aqui na Prime Video, mas tá tudo encaminhado para que sim. Mas me conta, Zé, pra quem quer assistir, já te acompanhava até antes do programa semanal que você tinha, o que esperar, qual que é o nome do programa? Conta um pouquinho desse projeto pessoal seu. Então, tudo tem um momento, né? A gente passou um momento importante aí no passado, onde essa coisa do online, da pandemia, nos levou a alternativas. E uma grande alternativa, que foi lá no CT Hub, na época era CT Segurança, foi fazer programas onde a gente tinha relacionamento com o pessoal à distância, vamos chamar assim. Então lá nós criamos o B2B 4.0. Foi um programa bacana, eu fiz com o meu parceiro e amigo Daniel Antico, que é um cara fabuloso, experientíssimo na área comercial,
condutor de vendas e de vendedores fantástico, tem muita experiência. Então a gente resolveu retornar e fazer aqui na plataforma da Prime Bid e do Bootcamp o B2B 5.0 Talks. Por que 5.0? Porque vem aí uma evolução. Morreu já o 4.0. Morreu, né? E o ideal é chamar já de 5.0, porque o que nós vamos falar? Uma coisa que dá muito pano para manga, como se falava, né, Bano, antigamente, que é essa revolução que vem para a área de vendas, o relacionamento entre vendedor e comprador, com a chegada da inteligência artificial, comportamento, isso tudo que nós falamos aqui, storytelling, etc. Tecnologias novas, tem que ter uma abordagem específica. Então, nós estamos sentindo essa demanda, nós vamos trazer para cá o B2B 5.0 Talks, para que a gente possa discutir aqui gerenciamento de pessoas, de vendas, estratégias, comunicação, a parte da pressão psicológica do vendedor, a gente gosta de... tem a ver o que com vendas? Tudo. O vendedor é pressionado. Pessoas. Nós somos pressionados. Pessoas, gente. Cuidar de gente. Então o programa vem aí para falar de networking, tecnologia, processos de venda, metodologia e tudo mais que o povo demandar. E nós vamos atender aqui o que vier. O nosso nome ficou bem pobrinho perto do deles, né, mano? Ficou, Terceira venda deles, B2B 5.0 Talks. Eu colocaria 5.2. Só para não ficar no zero. Eu convido vocês um dia para participar do programa aí. Mas além do... Quem é o público que você vai buscar, assim? Você vai focar também nos pequenos integradores ou nos fabricantes, para o cliente também, para ele entender qual é a cabeça do vendedor, para o comprador. É toda essa cadeia de negócios? Esse programa servirá para toda a cadeia. Porque quando a gente vai ter como convidados gente que é fabricante, gente que é até concorrente da empresa, porque nesse momento eu não sou ali falando de techboard. Eu respeito e tenho a ética e vamos manter a techboard, logicamente, dentro do conceito do programa. Mas é óbvio que é latente que vai acontecer num dia de chegar um concorrente, vai participar. Então vem concorrente, vem integrador e vem cliente final. E vem gente até fora do segmento da segurança eletrônica para trazer insights para o segmento da segurança eletrônica. Putz, se o cara fez aquilo, vamos fazer um benchmarking? Vamos, o cara fez aquilo, deu certo? Será que dá no nosso segmento? Deve dar. Então vamos fazer. Então todo esse pessoal vem para esse programa. E esse acaba sendo o fator multiplicador. Uma vez a gente chamou um cara que era de e-commerce, mas o que o e-commerce tem a ver? Porque não é segurança eletrônica. Tinha tudo a ver e a gente teve um programa show de bola. Por quê? Porque falou do e-commerce de uma grande indústria e no fim das contas foi parar na segurança, foi parar em métodos de e-commerce, vendedores, como é que age com o cliente. Então acaba sendo uma fusão de interesse. E falar principalmente de networking, né? Porque acho que é fundamental, né? E falar de vendas, a gente fica pensando que de vendas é só para o vendedor. Mas, na verdade, a venda interna, operacional, o próprio líder de vender para sua equipe, gestor, tudo é uma venda. Né? E se ele tiver essa restrição de entender que só vendedor precisa entender de venda, ele vai ter dificuldade de conseguir avançar com qualquer coisa que ele queira convencer, transmitir ou precisar. Né? Imagina Desculpe, Bando. Você imagina o vendedor tendo ali assistindo ao programa e vendo como é um posicionamento que um cliente final pensa para ele se posicionar. A gente cansou de ouvir um cara de destaque no mercado, que é o Neves, a gente pode citar, que cansou de dizer, os caras chegam em mim querendo já, olha, eu tenho uma solução que vai economizar 30% na sua operação, e ele fala assim, caramba, eu devo ser idiota, né? Porque eu nunca consegui economizar. Ou seja, o vendedor e o cara de vendas, o cara de outras áreas que não seja venda, mas que está interessado no assunto de ter um relacionamento com a empresa, ele vai entender, caramba, nem escutou a dor do cliente, já quer vender? Esse cara vai ter um treinamento bacana embora não seja um treinamento, ele vai aprender ao assistir isso, né, Bano? Eu acho mais legal, assim, o foco tanto da terceira venda, como acho que o 5.0, é também mudar esse mindset, ou trazer insights também para o empresário desse segmento. Porque muitas vezes o empresário desse segmento, ele não conhece a fundo a área comercial, não conhece a fundo a sua gestão comercial, time de vendas, tem a questão de turnover que você falou, tem a questão de desvalorização. E a gente aqui falando de valorização, de investimento, treinamento,
talvez esse grande empresário que não tenha esse viés, né? Porque muitas vezes pega um empresário que não tem esse viés comercial. Então é difícil para ele investir, acreditar. E acho que esse benefício, né, essa forma de a gente trazer para o mercado, eu acho que vai mudar bastante a cabeça desses grandes empresários também, né, Zé? Vai porque dentro dos convidados previstos tem empresários. E esses empresários, ao serem entrevistados e eles falarem, a gente vai discutindo o tema e muitas vezes saem aprendizados ali, lógico, para os dois lados, né? Mas principalmente para aquele empresário que está querendo investir, que muitas vezes fala, ó, o fator Brasil, o que que vai ser? Vou investir, não vou? O que que vem? Vem governo, sai governo, vem imposto, não vem? Então isso é uma coisa bacana para se discutir. Então, isso tudo bate aonde? Nas vendas. Não tem... Lá na Techboard, todo mundo, os profissionais, todos são valorizados. Não adianta lá a equipe toda sair vendendo e não entregar. Ou entregar mal entregue, ou um produto mal feito. Mas o vendedor, ele tem um destaque dele, porque sem ele não tem a retroalimentação do sistema todo. Então isso aí é bacana que o empresário assiste e entende a importância da área comercial. E a gente recomenda para eles, senhores empresários, escrevam. Quando eu falo escreva, é escrever, para ler. Política comercial, escrevam, para você saber qual é teu foco. Tem que escrever, com regra. Pode ser mudada? Pode, mas vamos combinar, né? Vai mudando assim, não? Expectativa de quando que sai, vai isso para quem? Vou assistir, canal do Bootcamp vai sair, e qual que é a previsão de sair, Zé? Bom, aqui eu estou dependendo da gente acertar detalhes de datas, de gravações e etc. A nossa previsão é que abril esse programa já estreia. Abril é muito próximo, mas eu creio que dá tempo. Nem que seja mais para o meio de abril, não no início. Mas eu acho que dá tempo sim da gente fazer alguma coisa para abril. Vai depender de que tenha já a equipe certa, que a gente tenha as datas certas das gravações. E vai ser o segundo melhor programa do canal, não é? Espero que seja o primeiro. Qual é o primeiro do canal? A gente, Se você um monte de começa- vendedor junto, vai ter uma competição aqui, Meu ó. amigo, como é que chama o teu programa? O meu terceira venda. Terceira, começa em terceiro já. Eu A começo gente em já- primeiro. Não, se você é 5. Não. O 5.0 é evolução. Terceira venda já é a que tá. Mas o nosso vai ser agora o terceira venda 6.0. Você tem que botar assim, primeira venda. É que o nosso é o cara que já vendeu 3 já, Eu pelo entendi, menos. eu Né? entendi. Mas Zé, a gente tem que sacanear. pra quem quiser te encontrar nas redes sociais, canais, como que faz pra chegar até você? Muito bem, se o assunto for diretamente comigo, eu tenho o meu Instagram, zrd.oficial, tenho o LinkedIn, que é o José Roberto Dias, está lá disponível para todo mundo. Na Techboard, o Instagram dele é TB Latam, tudo junto, ou diretamente no LinkedIn da Techboard. É muito simples, muito fácil de acessar. Jogou Techboard Latam, vai aparecer. Tem lá nas minhas redes. O celular tá lá, e-mail, tá tudo lá, não tem nada escondido. É fácil de achar. Ou pergunta para alguns amigos do mercado. Eu quero conhecer ali como é que faz. Acho que bastante. Você é vendedor, né? Você é Pode vendedor, mandar né? até currículo. Pessoal, Manda currículo. se quiser saber sobre principalmente parte eletrônica e tecnologia, tá aí a referência para vocês, canais abertos para conversar com o Zé. Zé, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade de falar, além da simpatia e da amizade. A gente tem o lado profissional, a gente brinca, mas tem uma parte muito forte profissional entre a gente. E eu agradeço a oportunidade que vocês estão nos dando para vir para cá fazer o programa, o B2B 5.0 Talks, que eu espero e creio nisso, que ele vai ser muito bacana para o segmento. Eu já tô ansioso. Bora! Valeu então, pessoal. Até a próxima quarta. Até mais, gente. Valeu.